informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 13 de janeiro, levando para vocês os seguintes destaques. Bancada ruralista está dividida na eleição para a presidência da Câmara. Mato Grosso do Sul teve aumento de 46% no volume de soja exportada em 2020. Produção de soja do Paraguai deve perder 1 milhão de toneladas pelo clima. Com o início do diagnóstico ambiental, avança projeto de construção da ferrovia ligando o Paraná a Mato Grosso do Sul. E agricultores argentinos decidem manter greve apesar de decisão do governo. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã em Dourados e região. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Dia típico de verão. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Gecom Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural. Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia. Parcelamento em até 120 vezes com as melhores taxas do mercado. Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você. Atendimento em todo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Ligue 67 3453 3148 ou WhatsApp 67 99819 7319. Gecom Energia, energia limpa e inesgotável a um passo de você. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 250 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 265 à vista. Vaca gorda a R$ 240 no Friboi e a R$ 250 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 73 e a de soja a R$ 155, informou a GD Corretora. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008.
para a lavoura, é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Para atender consumidores que querem reduzir o consumo de alimentos de origem animal, uma startup criou molhos 100% naturais feitos somente à base de plantas. Os produtos não contam com adição de açúcar e nem de sódio, além de não existir nenhum conservante ou colorante artificial na receita. A empresa lançou os primeiros produtos em 2018 com valores que custavam entre R$12 e R$15. Com uma linha que traz o ketchup, barbecue e mostarda, por exemplo, a ideia é conquistar o público chamado de flexitariano. Esse consumidor é um consumidor que busca em alguns momentos ou do seu dia ou da semana ou em alguns momentos da sua vida reduzir o seu consumo de produtos de origem animal, mas ele não interrompe completamente, explicou a consultora Raquel Casselli. A bancada ruralista se dividiu na eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Enquanto o atual presidente Rodrigo Maia apoia Baleia Rossi, boa parte prefere Arthur Lira. O racha foi evidenciado em uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que na segunda-feira cobrou apoio de todo o grupo ruralista ao nosso candidato, em referência a Lira. A Frente Parlamentar da Agropecuária conta formalmente com cerca de 230 deputados e os interesses do agronegócio costumam ter mais influência sobre os deputados de estados onde a atividade rural predomina. Bolsonaro cobrou na segunda-feira o apoio dos ruralistas ao seu candidato na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, o líder do PP na casa, o alagoano Arthur Lira, contra o deputado paulista Baleia Rossi. O campo nunca teve tratamento tão justo e honesto como teve comigo, em todos os aspectos. Alguns parlamentares do campo, em vez de apoiar o nosso candidato, está apoiando o outro candidato, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Mato Grosso do Sul teve um acréscimo de 46% no volume da soja exportada em 2020, em comparação à safra de 2019. O total faturado foi de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Ao todo foram 4 milhões e 800 mil toneladas do grão exportadas. No ranking nacional, o estado continua como o quinto maior produtor de soja e o sexto maior exportador desse grão. A China foi o principal destino das exportações, respondendo por 1 bilhão e 300 milhões de dólares, ou seja, 81,9% do total. Ao todo foram 3 milhões e 900 mil toneladas de soja exportadas para a China. Segundo a analista técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FamaSul, Bruna Mendes Dias, os números obtidos em 2020 só não foram maiores do que os registrados na safra histórica de 2018. O plantio da soja no Paraguai demorou para começar em função da falta de chuvas nas regiões produtoras do país. Apesar disso, as chuvas nos dias 15 e 26 de outubro, e assim ocorreram essas chuvas, e os produtores conseguiram semear quase a totalidade das áreas antes de novembro, ainda em boa janela. Com isso, a expectativa segue sendo de boa produção na safra 2021, mas a expectativa inicial de produzir 10 milhões de toneladas dificilmente será alcançada. Isso porque algumas regiões sofreram mais com períodos de estiagem
e isso deve impactar uma redução para algo entre 9 e 9 milhões e 500 mil toneladas, conforme explicou o presidente da Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, Eno Michels. Nesse momento, o foco do produtor deve estar nos tratos culturais e nas aplicações de defensivos para evitar o aparecimento de doença e nas movimentações do mercado. Michels apontou que muitos produtores já venderam antecipadamente 80% da produção e os volumes restantes para negociação estão escassos justamente nesse momento de preços elevados. O IBAMA emitiu na sexta-feira a autorização de captura, coleta e transporte de material biológico para o projeto da ferrovia EF-277, a Ferroeste, que ligará Mato Grosso do Sul aos portos do Paraná. Esta é mais uma importante etapa no processo de licenciamento ambiental do projeto. Temos trabalhado conjuntamente com o governo do Paraná e com a empresa contratada para a realização dos estudos ambientais. Com a emissão dessa autorização, avança o projeto dentro do cronograma previsto e confirma nossa previsão de que a licitação para a construção sai até o fim do ano, disse o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc. O corredor oeste de exportação, a nova Ferroeste, com extensão estimada em 1.370 km, abrange a construção de novos trechos e a criação de um corredor ferroviário de exportação ligando o polo produtor de grãos de Mato Grosso do Sul, caso de Dourados e Maracaju, e o oeste do Paraná, no Porto de Paranaguá. A iniciativa atende ao objetivo de ampliar a malha ferroviária nacional, de modo a atender ao transporte de cargas voltado à exportação e promover maior participação desse modal na matriz de transportes, o que favorece a competitividade de nossa economia e a segurança no transporte de mercadorias. Depois de enfrentar a maior seca dos últimos anos, o produtor de café agora está lidando com o excesso de chuvas em toda a área de atuação da cooperativa Cooxupé, que abrange o sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro e São Paulo. De acordo com dados da cooperativa, a chuva tardia chegou em dezembro com volumes bem acima da média esperada. O grande problema é que o solo tem uma capacidade de infiltração. Ultrapassada essa capacidade, essa água escorre. Em alguns locais estamos tendo problemas de erosão. Apesar do alto volume de chuvas que caiu em dezembro, principalmente, parte dessa água não é aproveitada, explicou Mário Ferraz de Araújo, gerente do Departamento Técnico de Desenvolvimento da Cooxupé. O excesso de água também está atrasando os tratos culturais do cafezal. O especialista destacou que, em um cenário dentro da normalidade, o produtor estaria fazendo nesse momento a terceira adubação na lavoura. Porém, depois da chuva forte e tardia, o volume de água agora impede os trabalhos. O Brasil exportou na primeira semana de janeiro 692.690 toneladas de açúcares e melaços, com receita de 208.590.000 dólares, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Em todo o mês de janeiro de 2020, 22 dias úteis, as exportações do produto totalizaram 1.600.000 toneladas. Agricultores na Argentina decidiram manter a greve de vendas para exportação, apesar da decisão do governo de alterar a proibição de exportação de milho e estabelecer uma cota diária. Entidades que representam o setor rural até cogitaram retomar os negócios após a medida. Mas, para nós, é a mesma coisa, afirmou o presidente da Sociedade Rural Argentina, Daniel Pellegrina. A Confederação Rural Argentina anunciou através das redes sociais que também seguiria com a greve. O Ministério da Agricultura da Argentina anunciou mais cedo
que, ao invés de suspender as exportações por 2 meses, passou a estabelecer uma cota de exportação diária de milho de 300 mil toneladas. As medidas são uma tentativa de controlar os preços dentro do país. Embora possam estar inflados por restos não contabilizados de 2020, e normalmente estão, os resultados das exportações de carne de frango dos 5 primeiros dias úteis do mês são promissores. No período 1º a 9 de janeiro, 5 dias úteis, os embarques efetivados corresponderam a uma média diária de quase 17.900 toneladas, volume que representou aumento de 29% sobre as 13 mil toneladas dia de janeiro de 2020. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, firmaram convênio no valor de R$10.600.000 para estudo e implementação de projetos públicos de irrigação naquele estado. A iniciativa visa contribuir com o desenvolvimento socioeconômico em todas as regiões de Goiás por meio da utilização racional da água disponível. O Ministério da Agricultura publicou na segunda-feira a liberação de mais 56 agrotóxicos para uso dos agricultores, 51 genéricos e 5 inéditos. A divulgação se refere aos últimos registros autorizados em 2020. Com isso, as novas liberações somaram 461 no ano passado. No total, segundo o Ministério, são 37 agrotóxicos químicos e 19 biológicos, que são aqueles que podem ser utilizados tanto em lavouras comerciais quanto na produção de alimentos orgânicos, por exemplo. Pela legislação brasileira, tanto produtos biológicos utilizados na agricultura orgânica quanto os químicos utilizados na produção comercial são considerados agrotóxicos. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nessa quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O programa de renda mínima deve ser discutido este ano. O ano de 2020 terminou sem a prorrogação do auxílio emergencial, apesar da continuidade da pandemia, mas praticamente todos os deputados afirmam que será necessário discutir um programa de renda mínima ou uma reformulação dos programas existentes, como Bolsa Família, com o objetivo de ampliar a ajuda aos mais pobres. O governo se preocupa com o remanejamento de recursos existentes para incluir esses gastos dentro do teto fiscal. A bancada do PSOL apresentou o projeto que cria um programa de renda mínima permanente para famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa. Para o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, vice-líder do partido, os recursos são necessários para que a desigualdade não aumente. Foram os mais pobres que não conseguiram o isolamento e não conseguiram usar máscara e não conseguiram lavar suas mãos porque não tinham acesso à saúde básica, à moradia básica. Muitas dessas pessoas não têm sequer água potável em casa. Então a desigualdade no Brasil, ela mata. Por isso que a política de renda em período de pandemia é mais urgente ainda. Autor da proposta que deu origem ao auxílio emergencial e relator de uma comissão que discutia antes da pandemia a reformulação dos programas sociais existentes, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, defende uma prorrogação do auxílio emergencial por mais 10 meses em 2021. Que ao findar os 10 meses, aqueles que estavam nas condições impostas pelo programa Bolsa Família, que leva em conta o corte de renda per capita, eles migrariam para o programa Bolsa Família.
Dessa forma, nós teríamos aí um aumento de 7 milhões de pessoas que poderiam ser beneficiadas com esse programa de distribuição de renda. O deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, acredita que o governo vai continuar discutindo a questão da renda mínima este ano. Ele disse que o auxílio emergencial não poderia ser prorrogado indefinidamente. Não podemos ficar sinalizando em prorrogar e prorrogar e prorrogar. Não obstante, o próprio presidente ressaltou que em relação ao programa Bolsa Família, que vamos tentar aumentar um pouquinho, e isso é necessário. Independente da renovação ou não desse auxílio, podemos ter a certeza de que o governo, o Brasil, prestará auxílio aos que necessitam. O Bolsa Família atende cerca de 14 milhões de famílias, com um benefício médio em torno de R$ 200. O auxílio emergencial atendeu cerca de 75 milhões de pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.